Então, meninas, sejam todas bem-vindas, formalizando, né? Sou Flávia, pediatra, mãe de 3. Esse é sempre o meu sobrenome, mãe de 3. Porque foi isso daí que me edificou a pediatra que eu sou hoje. Então, assim, isso pra mim é bem importante. Então, hoje nós vamos conversar sobre a amamentação. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, tirem todas as dúvidas. Toda assistência que vocês receberão da Priscila ou minha sempre terão 3 pilares. Que é ciência, tudo baseado em conhecimento científico, sabe, em estudos, em literatura. Envolvimento, que é isso, é a gente estar juntas, e no acolhimento. A gente quer isso, a gente não quer uma sentada aqui e outra ali. A gente quer estar juntas, saber verdadeiramente que ela vai te ligar e vai falar assim, como está o seu controle glicêmico? Ô fulana, você não trouxe seu bebê aqui para poder pesar ele, eu estou te esperando. Então vocês estão amparadas de uma forma técnica e humana. E esse daí é o nosso objetivo, e assim nasceu o de mãe para mãe. De mãe para mãe. Isso daí, são 2 mães que vão prestar a melhor assistência com conhecimento, com ciência, envolvidas e com esse relacionamento. Essa é a nossa intenção. Então hoje eu vou me apresentar como colega de roda e eu quero que vocês sigam mais ou menos a mesma ideia, que é falar assim, qual é a vivência, o que te remete quando a gente fala em amamentação, para eu conhecer as raízes culturais, o que vem por trás da Sheila, o que vem por trás da Ingrid e Keila. Ficou ótimo, Sheila e Keila, não tem erro agora. Tá bom? E aí a gente segue assim. Então, meu nome é Flávia, tive meu primeiro filho, eu tinha 28, segundo, que é essa mocinha, com 30, e depois tive outro filho com 36. Foi o primeiro bebê da família, por perto, porque a minha irmã, que é mais velha, ela mora no Canadá, na época eu morava em Israel, então assim, eu não vivenciei a gestação, eu não vivenciei a maternidade, então eu estava sozinha para amamentar e a minha história de vida era, o meu marido foi amamentado por 20 dias, o irmão dele por 2 meses, a minha cunhada, eles são 4, não foi amamentada e a outra também não foi amamentada. Então, ele não tinha experiência nenhuma sobre amamentação. A minha mãe teve 3 filhos, eu sou caçula. E a minha mãe, ela é de uma geração que aonde você dar mamadeira, e principalmente com engrossante, era o cultural, era a demonstração de que você tinha um poder aquisitivo e que, mesmo que razoável, né? E que o seu filho estava bem nutrido. Não era valorizado o leite materno, não era valorizado esse vínculo, né? As mulheres voltavam a trabalhar com 3 meses. Então, em termos de conhecimento de vida, eu não tinha amigas passando pela mesma situação. Depois eu conheci algumas outras, mas aquilo que veio comigo, a minha raiz, eu não tive uma mãe que acreditava na força do leite materno e eu não tive uma sogra que considerava aquilo importante para a família deles. E tudo certo, era o da época, né? Era isso, é a questão do valor cultural da época. Então, nasceram os meus filhos, com ele as minhas grandes dificuldades com a amamentação, e por isso eu me tornei pediatra, porque eu era fisioterapeuta. Então, me conta agora, eu já sei que é o primeiro filho. Isso. O que você tem em torno da sua história? Então, meu nome é Ingrid, eu fui tentante de 18 anos e é a minha primeira gestação. Parabéns! Muita luta ali pra conseguir. Então, assim, a família do meu esposo é uma família grande, a minha família já é uma família pequena. Então, pelo que eu sei, minha mãe deu muito leite, a minha irmã, né? Que aí eu bom! Você vai dar muito leite. Que então, bom! Você já tem um contexto cultural importantíssimo. Muito. Maravilhoso! Vamos aguardar, né? Isso aí! Maravilhoso. E você, Keila? Então, a minha história é muito parecida com a sua, tá? Em relação à história cultural, em conhecimento de leite materno, se de fato é nutritivo e tal. Tive minha primeira filha com 18 anos. Então, de experiência, eu não tinha absolutamente quase nada, né? Então, eu pegava sempre da minha mãe e da minha ex-sogra. Sim. E aí, a minha filha mamou até os 4 meses, porque eu não queria mais, porque foi trocado o bico. Então, com 1 mês e pouquinho, veio a mamadeira, porque o meu leite até então não nutria ela. Ela não dormia direito, acordava toda hora para mamar. E aí, o tempo todo, minha mãe com dó da criança que eu ainda era, Sim, era colocou a mamadeira. E aí, vinha a mamadeira sempre com algum engrossante junto. Então, daí acabou o peito. Sim, muito. E você, Sheila? Eu sou a Sheila. Essa é a minha segunda gravidez, porque a primeira terminou em um aborto, né, espontâneo, ali pela semana 7.
E tô de novo há um ano tentando. Quando fez um ano do aborto, foi o dia que eu fiz o exame e estava grávida. Então isso foi muito marcante. Sim. E a minha história com aleitamento, eu mamei até os 3 anos e meio por aí. Minha mãe disse que eu já falava, que eu puxava o banco para ela sentar. E sou do interior, da roça mesmo. Então a situação era bem precária, então o que tinha era o leite materno. Então era assim que funcionava, não tinha engrossante, não tinha nada. Graças a Deus. Quando necessitava, no interior não tem essa questão que a cidade tem de introduzir alimentação só depois de 6 meses, coisa e tal. Tipo assim, tá com 2 meses, é chá com açúcar, fruta, é feijão. O que tem, né? Exatamente, é o que tem. O que tem. Minha avó dizia que meu pai, com 2 meses, tomava uma mamadeira de feijão porque ela não tinha leite, eu não sei como sobreviver. Então é assim, a minha intenção é amamentar, tenho esse desejo, mas confesso que tenho medo. Eu sinto um pouco de dor nos seios, tenho implante de silicone, isso me incomoda um pouco. Então, assim, mas a esperança é que eu produza leite. Eu fico caçando, mas ainda não acharam. Calma, tá no tempo. Quantas semanas vai ter o leite? E me apresentando brevemente, né? Como vocês já sabem, meu nome é Priscila Valentim, então hoje eu sou obstetra, mas antes eu era físio, né? Já conheço a Flávia desde a época da fisioterapia. E aí eu tive parto normal, né? Em 2005, minha primeira filha. Então foi, naquela época, poucas pessoas tinham parto normal, então os medos acerca do parto eram muitos. E aí eu me senti a vitoriosa, né? Porque eu pari. Então, assim, em relação à amamentação, eu não sabia nada. E o meu histórico cultural de amamentação não era bom, porque a minha mãe, ela não me amamentou. Ela me disse que eu não gostei do leite. E aí, os meus tios, né, a família inteira, todo mundo ia lá dar presente de quê? Lata de leite. Então eu fui alimentada, não sei se usou engrossante ou não, essa parte eu não sei, mas fui alimentada com leite em pó. Então, foi a minha nutrição, né? Então, aí o que eu pensei? Não quero dar o leite em pó. Se eu tiver leite, eu vou dar o leite. Mas eu tive esse desejo, eu acho que o parto me deixou tão poderosa que eu resolvi assim, não, eu quero fazer diferente, eu quero amamentar minha filha. Porque esse era o desejo que eu tinha, mas eu encontrei muita dificuldade. Quem me ajudou muito foi o banco de leite, né? As enfermeiras de assistência à amamentação me ajudaram demais. Mas foi muito difícil. E aí concluí, gente, amamentar é mais difícil que parir. Nossa. Muito mais difícil. Então eu encontrei muito mais dificuldade, né, na amamentação do que no parto em si. Aí depois veio a segunda gestação e o parto fluiu muito bem de novo, graças a Deus. E a amamentação fluiu um pouco melhor. Tive algumas dificuldades ainda, algumas intercorrências, mas fluiu bem melhor. E a questão da livre demanda, assim, foi algo que para mim foi muito útil, até para controlar o estresse do bebê, sabe? A gente vai abordar esses assuntos com mais propriedade, com mais aprofundamento. Isso me ajudou demais. Então, acho que a amamentação, quando ela foi mais leve, mais fluida, atendendo às necessidades do bebê, foi muito melhor. E aí foi sucesso. A minha vivência pessoal também realmente foi a base para a profissão que eu tenho hoje, né? Então, se eu sou obstetra hoje, nunca imaginei fazer medicina e me tornar obstetra, mas a vivência do que aconteceu comigo, com a base da saúde, o acompanhamento como doula com as mulheres, tudo isso foi culminando nessa atuação de hoje, né? E a gente tem que estar sempre dividindo, porque ninguém sabe tudo, tá vendo? Cada história com particularidades diferentes e com muito a ensinar. E a Pri, ela foi uma mulher revolucionária para 2005, quando nasceu a primeira filha dela. A filha dela está com 17 anos. Hoje a gente já tem um movimento muito forte de parto normal, de aleitamento materno, exclusivo, prolongado. Hoje a gente já vê muita coisa sobre isso, mas naquela época, e assim, né, naquela época, quase 20 anos atrás, gente, não era. Tava começando, então assim, parabéns, você, né, você trouxe uma geração aí de mulheres e veio acompanhando, incentivando, e com certeza você foi referência para muita gente em saber que isso pode dar certo, né, tanto o parto, o parir, o amamentar. E aí, por que eu quis começar com vocês conversando dessa forma? Porque a maioria dos cursos que a gente faz de amamentação, roda, é muito falar assim, vamos ver o bico do seu peito? Vamos botar uma boneca, vamos pegar, vamos posicionar. Eu não vejo muito sentido em fazer dessa forma, porque a gente precisa de esperar o neném nascendo.
Então, a amamentação, ela vai ser resultado do binômio, mãe e filho. Então, eu olhar se seu bico é plano, se seu bico é protuso, se ele é invertido, agora eu não vou fazer uma intervenção nele. E ainda eu posso te gerar um padrão de ansiedade, porque se eu pego o seu bico e falo assim, Keila, o seu bico ele é plano, talvez a gente tenha uma dificuldade, ou você vai fazer uma massagem fazendo uma roda para poder deixar ele mais protuso, vai te gerar assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Então eu sempre prefiro olhar a mama depois que o bebê nasce, porque eu vou olhar a mama, eu vou olhar a boca do neném, eu vou olhar toda a sintonia dos dois. Então isso para mim faz mais sentido. Por isso o objetivo era conhecer a ideia, o que vocês pensam das dificuldades sobre a amamentação, o que vocês conhecem, até que ponto isso é desejo de vocês, né? Porque tem pessoas que não têm esse desejo e tá tudo bem, cabe a gente respeitar e ajudar a conduzir da melhor forma para a saúde do binômio. Eu não trato só o bebê. Quando eu entro para uma família, quando eu vou, a criança ela é só o veículo, ela é só a porta para eu entrar dentro de uma família. Entendeu? Alguma orientação que a gente faz, a gente consegue mudar. Um sono que a gente consegue organizar é benefício para a família inteira. Um pré-natal com uma boa assistência é uma mãe mais tranquila, é um marido mais relaxado, é uma família que consegue se entregar no momento do parto. Então, o objetivo de conhecer isso, de saber a opinião de vocês, o que vocês esperam realmente, é para a gente poder depois discutir aquilo que é discutido, né? Quais são os amigos da amamentação, quais são os principais problemas.